Ensinamentos da Rainha Kunti. Introdução. A figura trágica e heróica da Rainha Kunti aparece numa era explosiva na história da antiga Índia. Como está descrito no Mahabharata, o grande poema épico indiano de 110.000 versos, Kunti era a esposa do rei Pandu e a mãe de 5 filhos ilustres, conhecidos como Pandavas. Como tal, ela foi uma das figuras principais no complexo drama político que culminou, 50 séculos atrás, na grande Batalha de Kurukshetra, uma guerra devastadora de ascendência, que mudou o rumo dos eventos mundiais. O Mahabharata descreve o prelúdio do Holocausto como segue. Pandu se tornou rei porque seu irmão mais velho, Dhritarashtra, era cego de nascença, condição que o excluía da sucessão direta. Algum tempo depois de Pandu subir ao trono, Dhritarashtra casou-se com Gandhari e teve 100 filhos. Esta era a família reinante da dinastia Kaurava, cujo filho mais velho era o cruel e ambicioso rei Duryodhana. Enquanto isso, Pandu tinha aceitado 2 esposas, Madri e Kunti. Conhecida originalmente pelo nome de Pritha, Kunti era a filha de Shurasena, o chefe da gloriosa dinastia Yadu. O Mahabharata relata que Kunti era dotada de beleza e caráter. Ela se regozijava na lei, Dharma, e era perfeita em seus votos. Ela também possuía uma bênção em comum. Quando era ainda criança, seu pai Shurasena deu-a para seu primo e amigo Kuntibhoja, que não tinha filhos, daí o nome Kunti. Na casa de seu pai adotivo, a tarefa de Kunti era prover o bem-estar dos convidados. Um dia, o poderoso sábio místico Durvasa foi até lá e ficou muito satisfeito com o serviço imotivado de Kunti. Prevendo que ela teria dificuldades para conceber filhos, Durvasa deu-lhe a benção de poder invocar qualquer semideus e, através dele, obter progenie. Após o casamento de Kunti e Pandu, este foi amaldiçoado para que não pudesse ter filhos. Diante disso, ele renunciou ao trono e se retirou com suas esposas para a floresta. Lá, a bênção especial de Kunti capacitou a conceber, a pedido de seu esposo, 3 filhos gloriosos. Primeiro ela invocou Dharma, o semideus da religião. Depois de adorá-lo e repetir a invocação que Durvasa tinha lhe ensinado, ela se uniu com Dharma e, posteriormente, deu à luz um menino. Logo que a criança nasceu, uma voz sem origem visível disse: essa criança será chamada Yudhishthira e será muito virtuosa. Ela será gloriosa, determinada, renunciada e famosa nos 3 mundos. Tendo sido abençoado com esse filho tão virtuoso, Pandu pediu a Kunti um filho de enorme força física. Assim, Kunti invocou Vayu, o semideus do vento, que gerou o poderoso Bhima. Após o nascimento de Bhima, uma voz sobrenatural se fez ouvir: essa criança será o mais forte dentre os homens. Mais tarde, Pandu aconselhou-se com grandes sábios na floresta e então pediu a Kunti para que aceitasse voto de austeridade por um ano inteiro. No fim deste período, Pandu lhe disse: ó mais bela entre todas, Indra, o rei do céu, está satisfeito com você, sendo assim, invoque-o e conceda um filho. Em seguida, Kunti invocou Indra, que veio até ela e gerou Arjuna. No instante em que o príncipe nasceu, a mesma voz celestial vibrou do céu: ó Kunti, essa criança será tão forte quanto Kartavir e Asdibi, 2 reis poderosos dos tempos védicos, e será invencível na batalha, como o próprio Indra. Ela espalhará sua fama por todas as partes e obterá armas divinas. Subsequentemente, a esposa mais nova de Pandu, Madri, gerou 2 filhos chamados Nakula e Sahadeva. Esses 5 filhos de Pandu, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, ficaram sendo conhecidos como os Pandavas. Desde a época em que Pandu se tinha retirado do trono e ido para a floresta, Dhritarashtra assumira temporariamente o reinado, até que o filho mais velho de Pandu, Yudhishthira, completasse a idade apropriada para assumir o seu lugar. Entretanto, muito tempo antes que esse momento chegasse, Pandu morreu, como resultado de uma maldição, e Madri deixou sua vida, entrando na pira funerária. Com isso, os 5 Pandavas ficaram aos cuidados da rainha Kunti.
Após a morte de Pandu, os sábios que viviam na floresta levaram os 5 jovens príncipes para a corte dos Kauravas, em Hastinapura, perto da atual Nova Delhi. Em Hastinapura, a capital do reino, os 5 meninos foram criados à maneira real, sob a guia de Dhritarashtra e do nobre Vidura, o meio-irmão de Pandu. Mas a transferência do poder não seria fácil. Embora no começo Dhritarashtra tivesse aceitado a legitimidade de Yudhishthira, mais tarde ele se deixou influenciar por seu filho mais velho, o ambicioso Duryodhana, que ansiava por subir ao trono no lugar de Yudhishthira. Levado por ciúme incontrolável, Duryodhana conspirou contra os Pandavas e, com a aprovação hesitante do fraco Dhritarashtra, infligiu-lhes muitos sofrimentos. Em Hastinapura, ele realizou vários atentados contra a vida dos príncipes e, mais tarde, levou-os para um palácio em outra cidade e tentou assassiná-los, provocando um incêndio. Durante todo esse tempo os 5 jovens Pandavas estiveram acompanhados por sua corajosa mãe Kunti, que sofreu as atrocidades feitas por Duryodhana, ao lado de seus filhos queridos. Miraculosamente, entretanto, Kunti e os Pandavas escaparam repetidamente da morte, pois eles estavam sob a proteção do Senhor Krishna, que havia encarnado na mesma família para realizar seus passatempos na terra. Finalmente, Duryodhana, um político experiente, enganou os Pandavas no jogo, tirando-lhes o reino e sua liberdade. Como resultado desse jogo, a esposa dos Pandavas, Draupadi, foi humilhada pelos Kauravas, e os Pandavas foram forçados a passar 13 anos exilados na floresta, para a imensa tristeza de Kunti. Quando os 13 anos de exílio se passaram, os Pandavas retornaram a Hastinapura, para reivindicar seu reino. Mas Duryodhana recusou asperamente. Assim, depois de algumas tentativas frustradas para que as hostilidades cessassem, Yudhishthira mandou o próprio Krishna para assegurar a restituição do reino aos Pandavas através de meios pacíficos. Mas mesmo esse esforço falhou, por causa da obstinação de Duryodhana, e ambos os grupos se prepararam para a batalha. Para colocar Yudhishthira no trono, ou para lutar contra ele, grandes lutadores e guerreiros de todos os cantos do mundo se reuniram, preparando o cenário para o que viria a ser uma guerra mundial devastadora. A luta se estendeu por 18 dias, no lugar histórico chamado Kurukshetra, perto de Hastinapura, e, no final, somente um punhado dentre muitos milhões de guerreiros sobreviveu. Só o Senhor Krishna, os Pandavas e alguns outros sobreviveram ao massacre. Os Kauravas, Duryodhana e seus irmãos, foram exterminados. Num gesto desesperado de vingança, Ashvatthama, um dos Kauravas sobreviventes, impiedosamente assassinou os 5 filhos de Draupadi, enquanto estes dormiam. A rainha Kunti sofreu, assim, um último golpe, a perda de seus netos. Aprisionado e arrastado para o campo dos Pandavas como um animal amarrado, Ashvatthama foi posto em liberdade somente através da espantosa compaixão demonstrada por Draupadi, a mãe das crianças mortas e nora de Kunti, que pediu por sua vida. Mas este descarado Ashvatthama fez mais uma tentativa de matar o último descendente, e neto, dos Pandavas, que ainda se encontrava no ventre de Uttara, lançando uma arma suprema denominada Brahmastra. Quando viu o míssil vindo em sua direção, Uttara correu imediatamente para o abrigo dos pés de lótus de Krishna, que naquele exato momento partia para Dwaraka, a majestosa capital de seu reino. Krishna protegeu os Pandavas e sua mãe, Kunti, da morte iminente, destruindo com seu próprio disco Sudarshana a radiação e calor insuportáveis daquela arma. Tendo libertado os Pandavas dessa última calamidade, e vendo que todos os seus planos tinham se realizado, o Senhor Krishna estava novamente preparando-se para partir. Por anos a fio Duryodhana tinha atormentado a família da rainha Kunti, mas Krishna os protegera sempre, em todos os momentos de aflição. E agora ele estava partindo. Kunti estava deprimida, e orou a Krishna, do âmago de seu coração. Kunti era tia do Senhor Krishna, ele apareceu como o filho de seu irmão, Vasudeva. Ainda assim, a despeito deste laço familiar com o Senhor, ela compreendia completamente a identidade divina e elevada do Senhor.
Ela sabia perfeitamente bem que ele tinha vindo de sua morada no mundo espiritual, para exterminar na Terra os poderes militares demoníacos e restabelecer a justiça. Um pouco antes da guerra monstruosa, Krishna havia revelado tudo isto a Arjuna, filho de Kunti, em palavras que foram imortalizadas na Bhagavad Gita 4, 7, 8. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, e uma ascensão predominante de irreligião, neste momento eu próprio apareço. Para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, e para restabelecer os princípios da religião, eu venho milênio após milênio. Krishna cumpriu sua missão de aniquilar os canalhas ao comandar a destruição dos pecaminosos Kauravas. Assim, ele instalou Yudhishthira no trono, para devolver o reino aos Pandavas, e consolou os parentes dos lutadores mortos. O momento da partida iminente do Senhor é o cenário para as orações sublimes da rainha Kunti. Quando Kunti se aproximou da quadriga do Senhor e começou a falar com ele, seu propósito imediato era persuadi-lo a ficar em Hastinapura e proteger o governo dos Pandavas de qualquer represália. Ó meu Senhor, você está nos deixando hoje, embora sejamos completamente dependentes de sua misericórdia e não tenhamos ninguém mais para nos proteger, e logo agora que todos os reis estão em inimizade conosco. Srimad Bhagavatam 1, 8, 37. Nós não devemos falsamente concluir, por esta súplica, que as preces de Kunti sejam egoístas. Embora seu sofrimento seja muito maior que aquele que uma pessoa comum possa suportar, ainda assim ela não pede alívio. Ao contrário, ela pede para sofrer ainda mais, pois diz que seu sofrimento aumentará sua devoção pelo Senhor e a conduzirá à liberação última. Meu querido Krishna, vossa onipotência nos protegeu do bolo envenenado, de um incêndio enorme, dos canibais, da assembleia corrupta, dos sofrimentos durante o exílio na floresta e da batalha onde lutaram grandes generais. Eu desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente, para que possamos vê-lo sempre, pois vê-lo significa que não veremos mais a repetição de nascimento e morte. Srimad Bhagavatam 1, 8, 24, 25. As palavras de Kunti, esta demonstração simples e iluminante da alma de uma grande mulher, santa e devota, revelam tanto as mais íntimas emoções transcendentais do coração como também as mais profundas reflexões filosóficas e teológicas do intelecto. Suas palavras são de glorificação, impelidas por amor divino impregnado de sabedoria. Ó Senhor de Madhu, assim como o Ganges corre sempre para o mar, sem obstáculos, permita que minha atenção esteja sempre voltada para você, sem se desviar para ninguém mais. Srimad Bhagavatam 1, 8, 42. A glorificação espontânea do Senhor Krishna por Kunti, e sua descrição da senda espiritual, estão imortalizadas no Mahabharata e no Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, e têm sido recitadas, cantadas e repetidas por sábios e filósofos há milhares de anos. Como aparecem no primeiro canto do Bhagavatam, as célebres preces da rainha Kunti consistem em apenas 26 versos, do verso 18 ao verso 43 do 8º capítulo, e ainda assim são consideradas uma obra-prima filosófica, teológica e literária. O presente livro, Os Ensinamentos da Rainha Kunti, inclui esses versos inspirados e os comentários esclarecedores de sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Acharya fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna e o mais renomado erudito védico e mestre espiritual do nosso tempo. Somando-se a esse comentário, escrito originalmente, em 1962, os ensinamentos da Rainha Kunti contêm outras explicações, que Srila Prabhupada forneceu mais recentemente, em uma série cativante de palestras. Nessas palestras memoráveis, realizadas na primavera de 1973 em Los Angeles, ele analisou os versos com maior detalhamento e derramou ainda mais luz sobre eles. Os editores